Olá, seja muito bem-vindo. A sua consulta com hora marcada, Consulta ao Doutor, está no ar. Mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa, para invadir, é claro, o seu espaço, mas a causa é nobre. Afinal de contas, iremos aprender nessa tarde sobre algum assunto que vai fazer diferença, sim, para a nossa saúde e para a saúde também de quem a gente ama. E eu não tenho a menor dúvida que as nossas consultas de hoje vão fazer diferença na vida de muita gente. Afinal de contas, quem nunca sentiu, nunca teve ali uma dor de cabeça? Se não foi o seu caso, se você não está aí entre os 95% dos brasileiros que já teve ou vão ter pelo menos uma vez na vida um episódio como esse, eu tenho certeza que uma dor de estômago, algo que não lhe caiu bem, pode, é claro, fazer parte, infelizmente, da sua vida. Dores, pessoal, é aquela manifestação do nosso corpo para nos avisar que algo não vai bem, não é algo que em nenhum momento deve ser normalizado e pode indicar, inclusive, que você precisa, é claro, mudar um pouquinho os seus hábitos de vida. Por isso a importância dessas nossas duas consultas de hoje. Estaremos divididos por blocos, é claro, para a gente conseguir aprofundar melhor em cada um desses assuntos. Lembrou de alguém a quem essas nossas consultas são importantes e necessárias? No primeiro bloco a gente vai falar a respeito das dores de cabeça. São mais, gente, de 150 tipos. Será que vai dar tempo? E no segundo bloco a gente vai falar sobre dor de estômago. Então, basta você, é claro, disparar o nosso link de transmissão, pois estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Também te convido para você participar aqui dessa consulta. Esse espaço é seu, marcamos esta consulta para você. Então encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos as nossas clássicas enquetes já acontecendo neste exato momento no nosso Instagram, que é @Consulta ao Doutor HitTV. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca para a gente, por favor, a nossa primeira enquete na tela. Vamos lá, quem é você quando sente dor de cabeça? Queremos a sua verdade, nada além dela. Deve ser estresse ou cansaço? Então, tento ali descansar e esperar passar. Ou, o que será que eu fiz de errado? Busca ali entender o que causou a dor, se comeu alguma coisa, se dormiu mal, enfim. Pode ser algo mais sério. Aí vai lá e já marca a sua consulta e vai ao médico. Ou, é normal, toma um remédio por conta própria. Como eu disse, queremos a sua verdade e nada além dela. Vamos então conhecer quem é o nosso especialista, o nosso doutor, que já está aqui sentadinho com a gente para contar, para dividir, compartilhar todo o seu conhecimento e trazer, é claro, vários insights. Vamos conhecê-lo. Renato Chaves, neurocirurgião, atua na área há 14 anos e sempre teve grande curiosidade pelo funcionamento do cérebro. Seu principal diferencial está em realizar procedimentos minimamente invasivos e em tratar a dor do paciente de forma mais humanizada. Entre os desafios, destaca a postura de alguns médicos em relação aos planos de saúde e o modo como essas instituições priorizam o lucro. Olha só que interessante. Muitas vezes sem respeitar as reais condições de saúde e também a doença dos pacientes. Doutor Renato, seja mais uma vez bem-vindo aqui no Consulta ao Doutor. Muito obrigado. A gente que agradece a sua participação. Queria começar entendendo, né? Porque dor de cabeça é algo que praticamente muita gente sente. Eu ia falar todo mundo, mas não, porque as estatísticas não comprovam isso. 95% da população já teve, um dia vai ter. Você, inclusive, comentou aqui pra gente nos bastidores que nunca sentiu, gente, nunca teve problemas com dor de cabeça. Aliás, muito obrigada pelas imagens, João Capellini, aqui ilustrando o nosso bate-papo. O que realmente caracteriza uma dor de cabeça comum e quando que ela deve ali levantar um sinalzinho de alerta, que é algo que é mais preocupante? Bom, uma dor de cabeça comum, ela é diferenciada de um outro tipo de dor de cabeça pela duração. Tá. Então, geralmente, o paciente que tem mais de 4 anos de dor de cabeça frequente, é quase que impossível ter um tumor cerebral ou algo mais grave. Entendi. A dor de cabeça comum, ela geralmente não acorda o paciente à noite, o paciente não acorda por dor de cabeça. Tá. Algumas vezes acorda com dor de cabeça, mas não pela dor de cabeça. Okay. A dor de cabeça, ela comum, ela não tem alteração neurológica, então não tem perda de força, estado confusional agudo ou alguma outra disfunção neurológica.
Então, esses fatores, eles me falam que a dor de cabeça ela não tem o que nós chamamos de red flags, que são sinais que podem caracterizar ela como uma dor de cabeça potencialmente grave. Entendi. E é verdade que existem 150 tipos, ou melhor, mais de 150 tipos? Cada dia se cria mais um tipo. Então, na verdade, nós temos a necessidade, enquanto humanos, de caracterizar e individualizar cada tipo de coisa. Então, a nomenclatura não muda... Colocar em gaveta, certo? Para a gente se organizar melhor. Sim, a nomenclatura não muda em si qual é a característica da dor, tá? Então, cada dor de cabeça, cada cefaleia é uma cefaleia individual. Então, é a sua dor de cabeça. Nós organizamos mais ou menos para tentar saber a causa e o tipo de tratamento mais adequado. Mas desses 150 tipos, o mais importante é a primeira classificação das cefaleias, que é distinguir entre a cefaleia primária e a cefaleia secundária. Sendo a primária a dor de cabeça que ela acontece por si só, ela é uma cefaleia, uma enxaqueca, ou uma cefaleia tensional, ou uma cefaleia em salvas. Entendi. E a secundária, que é secundária às vezes algum tipo de doença, tumor cerebral, aneurisma. Eu vou pedir para a gente colocar, para a nossa equipe colocar a tela que a gente preparou, para que o doutor passe a nos explicar e a gente conseguir organizar esse tema ali nas nossas gavetinhas também. Na tela vamos entender quais são os tipos mais comuns. E ela também se relaciona com a região, a localização aonde a gente sente essa dor, é isso, doutor? Algumas vezes ela tem localização mais frequente, tal qual uma cefaleia em alguém que tem um estado de infecção de vias aéreas pode ser determinado por uma sinusite. Entendi. Então, você tendo sinusite, você vai ter uma dor em região frontal, na região dos seios nasais, e isso é uma cefaleia, um tipo de cefaleia secundária. Essa é um tipo secundária, certo? Secundária. Já a cefaleia que mais acomete os pacientes, a cefaleia primária que mais acomete o paciente é uma cefaleia tensional, é uma cefaleia que dá entre o pescoço e a cabeça, a parte de trás da nuca. Ela pode ser depois de um dia muito agitado, um estresse físico, às vezes na terceira idade, como você já tinha falado antes, por conta de uma artrose. Então você tem alterações da coluna que leva você a ter uma alteração da articulação cervical e isso causa uma dor de cabeça, mas é dos tipos de cefaleia primária. Outro tipo de cefaleia é uma cefaleia que ela é unilateral, ela está em metade da cabeça só. Esse é o segundo tipo de cefaleia mais comum, que são as enxaquecas. As enxaquecas, elas são caracterizadas por serem unilaterais, por piorarem com luz, piorarem com som. Geralmente elas vêm com dor de barriga, né? Uma dor de estômago, uma ânsia de vômito, e não raras elas tem acometimento também de visão, que são as auras. Então você tem o acometimento visual, às vezes acometimento auditivo, muitas vezes também o olfato. Então você pode sentir cheiro de pneu queimado. Olha só, isso gente, o quanto uma dor de cabeça interfere em nossos sentidos, não é? Sim. Sim, e esse é o segundo tipo mais comum. Ele é mais comum em alguma fase da vida ou não necessariamente? Quem são as pessoas assim mais acometidas pela enxaqueca? As cefaleias como um todo, as cefaleias primárias, elas são acometidas 3 mulheres para cada homem, tá? Então 3 vezes mais comuns nas mulheres do que nos homens e numa idade de 20 a 40 anos. É importante frisar que as mulheres em idade jovem e fértil, então elas são mais acometidas justamente por conta do estrógeno. Então uma das causas, hormonais. sim, uma das causas da enxaqueca, é o uso de anticoncepcional ou mesmo a desregulação de ciclo ou a questão de ter o hormônio um pouco mais aflorado, né? Ser a fase da vida que você tem mais hormônio. Olha só, gente, que interessante. Tudo isso nos ajuda, é claro, também a ter a nossa conversa com o médico, a narrar aquilo, né? A famosa anamnese, para conseguir informar o médico por onde que está caminhando ali as nossas dificuldades para facilitar, é claro, o diagnóstico. Cefaleia em salvas, seriam crises? Não, cefaleia em salva é um tipo específico de cefaleia. Tá. É uma cefaleia que não é muito comum, tá? Ela dá em torno de
0,1 a 1% das cefaleias, então elas são raras, mas ela é uma cefaleia que é experimentada mais por homens ao invés de mulheres. Elas têm relação com o metabolismo do cálcio e elas são descritas como facadas, então seriam facadas muito rápidas em um lado só do rosto e acomete uma hemiface só. Então, vamos supor, você tem uma dor de cabeça que dura 10 a 15 segundos, é excruciante, parece que vai te matar. Você tem congestão da narina do lado acometido, você tem salivação do lado do acometimento da dor de cabeça e elas melhoram diferentemente das outras dores de cabeça com oxigênio. O tratamento não é analgésico, é oxigênio. Então, na crise prolongada de cefaleia insalva, o oxigênio, alto fluxo, é o tratamento de escolha para dor de cabeça. Então, não adianta tomar tramal, dipirona, nem nada. Olha só que sério isso. E ela acontece de tempos em tempos? Como que... É uma dor de cabeça que a gente fala que é uma dor de cabeça com hora marcada. Às vezes a pessoa sabe o dia, dá de 5 em 5 dias, 6 em 6 dias, porque é uma dor de cabeça basicamente metabólica. Então você consegue, o padrão é quase que sempre o mesmo. Alguns pacientes relatam horários específicos da dor de cabeça, então sabem que mais ou menos naquele horário vai dar dor de cabeça. O complicado é que elas são muito agudas, muito fortes, só que, porém, muito breves. Então, isso não dá tempo nem de você procurar o médico. Várias vezes quando você chega no médico, você já não tem a dor de cabeça. E é difícil o médico que não é especialista, o diagnóstico da cefaleia insalva, que ela vai quase que na sua totalidade ser confundida com enxaqueca. Ela pode ter algum desfecho imprevisível ou, de repente, ela pode estar anunciando, estar associada a alguma outra condição, alguma outra doença? Não, as dores, essa é um tipo de cefaleia primária, né? Ela não é uma cefaleia secundária, ela não fala que tem um outro problema, porém, toda a cefaleia primária, ela demanda uma investigação. Então, a primeira vez que você tem dor de cabeça, ok, você vai culpar que estava estressado, ou que comeu alguma coisa, normal. Agora, a persistência da dor de cabeça faz com que você tenha uma investigação. Então, sempre numa dor de cabeça abaixo de 4 anos é importantíssimo o exame de imagem. Às vezes não só para fazer o diagnóstico da dor de cabeça, porque ele em si não faz o diagnóstico da dor de cabeça, mas exclui uma segunda patologia, às vezes um aneurisma, um tumor, uma hidrocefalia. Então, a dor de cabeça pode ser um sintoma de uma doença mais grave. Entendi. Vamos então falar um pouquinho dessa secundária aí, principalmente relacionada à hipertensão, que muitas pessoas acabam ignorando, mas como a gente sempre fala aqui, a hipertensão é uma doença extremamente silenciosa, mas quando ela traz ali uma dor de cabeça, é um sinal de alerta, não é? Sim, geralmente quando você tem a dor de cabeça em paciente com hipertensão, você já está num estágio de crise hipertensiva. Então, geralmente é o paciente mais idoso, e com pressões superiores a 18. A pressão arterial ela vai subir com qualquer tipo de dor. Então, você com uma pressão de 12/8, não é difícil, em uma dor intensa, você ir para 16/10. Mas quando você vai para uma pressão acima de 18/10, 18/11, você já estava com uma pressão alta antes da dor. E vai saber por quanto tempo também. Sim, então isso pode ser um sinal, uma urgência hipertensiva, uma crise hipertensiva, e isso demanda tratamento médico imediato. Então, basicamente, você vai no hospital, trata a dor de cabeça, porque pode ser o início de um AVC, pode ser um início de uma fibrilação, algum outro sintoma, tá? Que demande tratamento imediato. Perfeito. E vamos falar então com relação a essa cefaleia secundária, as alterações na articulação temporomandibular. A articulação temporomandibular geralmente é de tratamento de dentista, né, do bucomaxilo. A articulação ela pode dar uma dor que é basicamente confundível com uma neuralgia do trigêmeo,
porque ela está na região de V2 aqui do nervo trigêmeo e causa uma dor muito forte. A diferença da cefaleia pela articulação, pela disfunção da ATM, para uma neuralgia do trigêmeo, para uma enxaqueca comum, é porque ela ocorre em condições de mastigação, o paciente tem um histórico de estalos na articulação, então você tem vários estalos. Quando você faz uma ressonância, você vê a excursão do côndilo da ATM e o tratamento é um pouco diferenciado porque você consegue tratar essas dores de cabeça com botox. Olha você faz infiltração de botox na articulação e melhora muito a dor de cabeça. Que bacana a gente saber quais são os recursos que a gente tem à nossa disposição. Queria falar um pouquinho sobre os gatilhos. Quais são os gatilhos mais importantes que causam aí as dores de cabeça? Você falou no começo do quadro que tinham mais de 150 tipos de dores de cabeça, mas tem mais de 300 tipos de gatilhos. Olha isso, olha a proporção. É impossível alguém ter mais do que 4, 5. Tem que ter muito azar para ter mais do que 4, 5 deles. Tá. Os mais importantes e os mais frequentes são o estresse físico, tá? O estresse físico, a falta de sono, a exposição a odores fortes, então perfume doce geralmente dá muita dor de cabeça. Já tive dessas. Falta de sono, então a privação de sono dá muita dor de cabeça. Exposição a alcoólicos, então vinho causa muita dor de cabeça. Os queijos amarelos causam muitas dores de cabeça e chocolate. Geralmente, chocolate, mulher se queixa muito de ter dor de cabeça após consumo excessivo de chocolate. Excessivo. Excessivo. Perfeito. Quando a gente fala sobre uma dor de cabeça associada a fatores emocionais, ao estresse, à rotina do dia a dia, nosso dia agitado e tudo mais, pensar em tratamento fica mais desafiador, não fica, doutor? Porque quando a gente pensa em alimentos, é só evitar algum deles, entender por onde caminham suas escolhas e traçar uma rota diferenciada. Mas quando a gente fala sobre estresse, principalmente questões de trabalho, é mais complicado. Eu acho que o tratamento é uma escolha. Então, é uma escolha tanto dietética quanto de estilo de vida. O fato de você poder restringir a alimentação não quer dizer que você possa fazer escolhas diferenciadas. Uma parte do tratamento em alguém que tenha muitos fatores psicológicos é a consulta ao psicólogo e o tratamento, muitas vezes, medicamentoso com ansiolíticos ou com antidepressivos. Então, tratar uma patologia secundária, a dor de cabeça, é muito importante. Tá? Isso é uma das primeiras coisas. A outra coisa que eu acho mais complicado é porque muitas vezes você relega o tratamento psicológico a um fator mais discriminante. Então, pensa que é uma fraqueza. Você não encara como uma doença e sim como uma fraqueza. Até hoje é difícil que as pessoas tratem a depressão e encarem como doença física. E acham que é mais uma fraqueza do que uma doença. Uma frescura. A dor de cabeça é justamente isso. É difícil para o homem entender a mulher com dor de cabeça porque você tem menos dor de cabeça do que a mulher e numa quantidade menor. Vocês ainda têm as alterações hormonais todo mês e é muito frequente na TPM, durante o período menstrual também, as dores de cabeça. Então é complicado, eu acho que colocar-se na posição do outro é um fator crucial inicial. Importantíssimo. Por falar nisso, antes de mais nada, gostaria de lembrá-lo que já estamos aí nos encaminhando para os minutos finais deste primeiro bloco. Estaremos divididos por blocos, então, neste programa. Não perca a oportunidade de tirar a sua dúvida, combinado? Encaminha para a gente pelo WhatsApp 0 Operadora 11 3337 5886. Quando você recebe, doutor, um paciente, foi eu falar e chegou ali uma mensagenzinha? Traz aqui pra gente. Na tela, Maria Helena, Curitiba, Paraná. Maria Helena, seja muito bem-vinda à sua consulta com hora marcada. Boa tarde, Dani Doutor. Boa tarde para você também. O que seria dor de cabeça com aura? Minha colega de trabalho tem e quando ataca ela não consegue nem trabalhar. Essa enxaqueca, não é, doutor, que você estava trazendo pra gente ou não só ela? É a enxaqueca. A enxaqueca com aura, na verdade, aura são os sintomas associados à dor de cabeça. A aura pode ser visual, que são aqueles vagalumezinhos na vista, com os escotomas. Tem gente que fica com a vista
nublada, então ela fica mais escurecida. Tive muito, Maria, quando eu era adolescente. O simples fato, o mal-estar gástrico também é um tipo de aura, mas você pode ter, a aura pode ser uma aura cerebelar, você pode ter instabilidade postural, você pode ter labirintite associada à dor de cabeça, que é a migrânia vestibular. Então, existem dores de cabeça que cursam com alterações neurológicas de outras regiões, não só dor de cabeça, mas tanto visão, quanto audição, quanto olfato, qualquer um dos sentidos. Que bacana. Maria, muito obrigada, viu, por ter encaminhado aqui para a gente a sua mensagem. Vou até pegar um gancho, doutor, para tentar entender por onde que anda o desafio de diagnosticar uma dor de cabeça. Quando uma pessoa, como essa amiga da Maria Helena, adentra o seu consultório, quais são as informações que ela precisa ter, que ela precisa te passar, que vão aí te ajudar, te guiar nesse diagnóstico? A primeira coisa é fazer uma anamnese, então ela vai me falar há quanto tempo ela possui essa dor de cabeça, e aí o fator temporal de se mais ou menos tempo me faz pensar em fazer um exame de imagem. Praticamente o exame de imagem é mandatório, então vai se fazer um exame de imagem. Eu vou tentar saber se essa dor de cabeça não pode ter característica metabólica, então se ela não tem o hipotireoidismo, se ela não tem uma outra deficiência, uma anemia, as anemias causam bastante dor de cabeça, uma infecção, então isso é algo importante. Eu tento caracterizar se não tem uma sinusite, se não tem uma rinite. Eu tento tirar todas as dores de cabeça das patologias secundárias. Então, eu tento caracterizar por exclusão. Excluir as patologias secundárias, sobram só as enxaquecas, as dores de cabeça primárias, e aí eu caracterizo quais são as dores de cabeça. Dentre elas, eu tenho as dores de cabeça causadas por doenças da coluna e eu tenho as dores de cabeça primariamente enxaquecosas, né? E aí cada um segue um tratamento. Alguns eu peço para fazer infiltrações na coluna, outras eu peço para fazer botox. Dá para fazer botox em várias dores de cabeça, eu bloqueio o occipital. Os pacientes, eles recebem bem essa alternativa de tratamento? Claro. Porque, na verdade, a última escolha, você é a última ratio da dor de cabeça. Porque o paciente, para te procurar, ele não teve uma dor de cabeça. Ele está sofrendo de dor de cabeça há anos. É diferente de você parar de mexer alguma coisa. O paciente que pensa poder ter um AVC, ele me procura de início. Agora, o paciente com dor de cabeça, ele fala, é normal, é uma coisa que eu passei a minha vida inteira. Então, tem piorado. Ele só procura um médico na piora, quando está piorando constantemente ou quando não passa com jeito nenhum. E várias vezes, quando ele chega no consultório, ele já tentou todas as medidas farmacológicas e não raras vezes eles tomam remédios todos os dias. Então, a minha dificuldade hoje é mais tirar o remédio do que colocar outros. É colocar o remédio principal, mas tirar... todos os outros que ele já se acostumou a usar ao longo da vida. Sim, porque existe uma dor de cabeça que chama cefaleia por uso abusivo de medicação. E essa, tal da automedicação, pessoal. E essa sim, ela é associada a mais de 90% das dores de cabeça crônica. Fica o alerta aqui do doutor, viu, gente? Mas vale você procurar um caminho seguro do que depois ter que tirar tudo isso, não é? Temos mais participação do nosso público, vamos correr, é claro, para trazer a informação que você precisa. Uma pergunta anônima, olha aqui. Toda vez que passa meu ciclo menstrual, sinto fortes dores de cabeça. É normal? Eu sei que durante o ciclo é normal, mas e depois? Muito obrigada pela sua participação. E aí? Então, a alteração hormonal faz com que você tenha mais dor de cabeça. Então, é normal. Na verdade, não é normal, é esperado, né? Existem mulheres que nós tratamos a dor de cabeça só durante o ciclo menstrual. É o mais comum até, as enxaquecas elas aparecerem durante a alteração menstrual pelo aumento de estrógeno. Tá? Depois do ciclo menstrual, você cai na mesma fase, na mesma estatística homem e mulher. Então, não tem diferença estatística das dores de cabeça. Mas, durante a fase menstrual, você tem alteração hormonal e isso faz com que tenha enxaqueca em maior número. Muito obrigada. Eu queria só pedir para voltar essa pergunta, gente, porque acho que eu li errado. E aí eu só não queria deixar de dar o crédito para quem encaminhou para a gente, é claro, a mensagem.
Ah, eu não consigo nem pronunciar. Mas temos. Muito obrigada pela sua participação. Vamos lá, gente, falar agora, olhar o resultado da nossa enquete, que acho que vai trazer, é claro, um direcionamento para o nosso bate-papo, também para o nosso encerramento. Na tela. Quem é você quando sente dor de cabeça? É normal, toma um remédio por conta própria. Deve ser estresse ou cansaço, tenta lá descansar, esperar passar, ou o que será que fiz de errado? Para entender ali qual foi o gatilho que causou a dor. Última alternativa é procurar um médico. Esse resultado, doutor, te surpreendeu de alguma forma? De maneira alguma, porque basicamente você tenta se resolver inicialmente e quando nada dá certo, aí você procura o médico para fazer o diagnóstico e o tratamento. E aí, doutor, eu gostaria de aproveitar inclusive esse espaço para trazer o direcionamento para as pessoas que estão nos assistindo, porque muitas vezes a gente acha, não, os remédios eles são vendidos ali na farmácia de forma fácil, livre, né? E aí a gente acaba, é claro, se apropriando dessa condição e resolvendo o nosso problema de forma urgente. Qual é a orientação que você traz, então? Porque essa facilidade, ela pode ter um preço lá na frente. Não sendo frequente, tendo uma frequência uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, não há do que se preocupar. E realmente, você vai tentar tomar um remédio analgésico é ok. Falhando na medicação analgésica, e essa é até a orientação do médico que está no pronto-socorro, ele vai analgesiar sem o diagnóstico inicial. Falhando o analgésico e tendo uma 2, 3, 4 vezes ao mês a dor de cabeça, aumentando a frequência ou tendo sintomas associados, aí sim se passa a pensar em fazer um acompanhamento médico. O interessante é acompanhar para melhorar sua qualidade de vida. Tá. Não há o que se procurar ao médico se você não tem alteração na qualidade de vida e nem mesmo alteração física. Então, realmente, inicialmente se faz o tratamento, a automedicação, tá? Mas isso em cefaleia simples, porque a maior parte da dor de cabeça é cefaleia tensional, que é causado por estresse mesmo. Por isso, a importância. Em crianças e idosos, doutor, existe uma condição diferenciada? Os sinais de alerta são mais urgentes? O que a gente também pode trazer de direcionamento para quem tem ali uma criança em casa ou um idoso que sofre bastante? Qual é o caminho também? Criança é uma população um pouco diferente, não tem dor de cabeça porque ela não sofre ainda com as agruras hormonais. Mas dor de cabeça em criança, a gente tem prevalência das meningites, então há de se pensar nas meningites. Dependendo como foi o parto, as hidrocefalias, então é importante, na criança, o diagnóstico sempre das dores de cabeça. No idoso, quando você não tem história nenhuma de dor de cabeça, uma cefaleia no idoso, sempre pensa numa crise hipertensiva, no descontrole da pressão, ou em doença secundária. Aí eu já não penso mais inicialmente na cefaleia primária. Eu penso que possa ser um tumor ou possa ser alguma coisa mais grave. Idoso tem uma prevalência muito grande de hematoma subdural crônico. Então, com pequenas batidas na cabeça, você tem sangramentos que são pequenos, mais constantes, e eles acabam comprimindo o cérebro, levando a condições clínicas graves, e é uma causa frequente de dor de cabeça. Não é raro um idoso com dor de cabeça ter um hematoma na cabeça. Olha, gente, a importância, então, de você não se automedicar e correr, é claro, para um médico de sua confiança. A questão de saúde mental, doutor, também interfere nessa questão das cefaleias nos idosos? Os idosos, a saúde mental acomete todas as doenças, né? Você pensando na definição que dor é biopsicossocial, então você tem a parte psicológica em todos os fatores, demais. Sim. Mas a dor de cabeça em si, ela acaba sendo um chamariz para um cuidado, porque às vezes o idoso ele se vê descuidado, porque a família inteira já foi embora, ele já não tem aquele dever de cuidado para com o filho, ele se sente de certa maneira desprestigiado, e não só a dor de cabeça, mas outras patologias
não que são criadas, mas elas são majoradas para ter um cuidado. Você tem ganho secundário do cuidado do filho, do neto, de alguém do lado. Mas é importante sempre fazer o diagnóstico e o tratamento. É importante frisar que sempre o diagnóstico ele exclui a patologia ruim. Excluindo isso, dá para ser cuidado da parte psicológica, dá para ser cuidado de todo o resto, mas sempre o idoso ele tem que ser visto de uma forma diferenciada. O paciente jovem, muito jovem, ele tem que ser diagnosticado sempre, porque não é para ter dor de cabeça. Adolescentes, adultos jovens, até 50 anos, ok. Você pode ter a dor de cabeça, mas a maior parte das dores de cabeça, elas são idiopáticas. Ela não é sintoma de uma doença pior, mas nos idosos, a frequência de neoplasia, de câncer, ela faz com que nós pensemos em ser alguma coisa mais grave. Muito obrigada, viu, por essa entrevista, por compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Espero que você, do outro lado da telinha, também tenha aproveitado todas as dicas do Dr. Renato Chaves, neurocirurgião. Ele deixa, pessoal, à sua disposição o Instagram, Dr. Renato Chaves Oficial. Não deixe de segui-lo. Se sobrou ainda qualquer pergunta, encaminha para ele que ele vai ter, é claro, o maior prazer em responder, não é, doutor? Muito obrigado, eu terei sim. Consulta ao doutor vai para um rápido intervalo. E assim que a gente voltar, vamos falar sobre dores de estômago. Já estou te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez, bem-vinda também. Consulta ao Doutor está de volta. Sua consulta com hora marcada para você que chegou agora. Hoje estamos daquele jeitinho, divididos por blocos. No primeiro bloco a gente falou a respeito de dor de cabeça. Se você perdeu, já este programa estará disponível no YouTube para você ali anotar todos os insights que a gente teve num bate-papo super bacana. E agora a gente vai falar, gente, sobre dor de estômago, diferenciar. Eu tenho uma dor abdominal, mas é dor de estômago? O que é uma dor de estômago? Eu tenho uma dor de estômago que sempre que eu fico nervoso, ela me ataca. Ou quando eu como um determinado alimento. Enfim, quais são os gatilhos, quais são as formas de diagnóstico e principalmente como que a gente pode tratar essa condição, porque só quem já teve ali uma dor de estômago sabe o quanto isso interfere, é claro, no nosso dia a dia. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária? Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hitv.com.br. Não perca a oportunidade de encaminhar esse link, gente, com informação de qualidade para quem precisa. Te convido também a você participar desta consulta que foi marcada com todo carinho para você. Então encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete, a segunda, já acontecendo neste exato momento no nosso Instagram, que é @consultaodoutor_HitTV. Diretor João Capellini, coloca mais uma vez pra gente, por favor, esta segunda enquete agora na tela. Quando você sente dor de estômago, o que você faz? Vai lá, toma um antiácido e segue o seu dia, muda a sua alimentação, mas apenas por alguns dias. Ou então, corre, procura um médico, marca a sua consulta para fazer tudo bonitinho, ou acredita que é de nervoso e acaba ali não fazendo nada, deixa passar. Qual é a alternativa que mais te representa? Já vou, é claro, apresentar quem é a nossa convidada deste segundo bloco. Na tela, Rafaela da Soler, gastroenterologista. Movida pela curiosidade sobre o corpo humano e o desejo de cuidar, encontrou na gastroenterologia o equilíbrio entre ciência e empatia. Com 10 anos de experiência médica, atua com visão integrada do sistema digestivo, buscando a causa dos sintomas e não apenas o tratamento. Isso é o que interessa pra gente, não é? Com escutativa e formação em doenças funcionais e motilidade digestiva, oferece condutas precisas e personalizadas. Enxerga como desafio manter-se atualizada e também a ética diante da desinformação. Doutora Rafaela, seja muito bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, gente, que entender, porque muitas pessoas sentem ali uma dor abdominal, né, na região do abdômen, mas não conseguem identificar o que é de fato uma dor de estômago. Então, assim, essa dor que é meio confusa de tentar entender no abdômen, todo mundo compartilha dessa dificuldade. O que é importante nós entendermos? A dor no estômago, que a gente chama de termo do sintoma médico epigastralgia, ela é uma dor nessa região do andar superior do abdômen. Mais para cima. Isso, entre a divisão do tórax, que é aqui o peito,
e do abdômen. Ela geralmente pode ser em queimação, né? Muitas vezes pode ser empontada e é logo após a alimentação. Então, a gente diz que é uma dor pós-prandial. Mas também, muitas vezes, as pessoas não têm só a dor no estômago. Elas podem ter desconforto, que seria um estufamento, aquela sensação da barriga sempre cheia, aquela sensação que comeu um pouquinho já está cheio, que a gente chama de saciedade precoce. Tá. São esses os sintomas que lembram a dor voltada para o estômago, no andar superior. Gases também fazem parte aí desses sintomas todos? Eles podem estar associados. A fermentação também pode dar um desconforto, principalmente na questão do estufamento. Tá. Perfeito. Agora, pessoal, a gente vai dar uma olhada em quais são as causas mais frequentes. E o João Capellini, é claro, arrasando nas imagens e ilustrando também o nosso bate-papo deste segundo bloco. Vamos então com a nossa telinha, porque aí a doutora vai explicar tintim por tintim pra gente quais são então as causas mais frequentes, as doenças, as condições mais relacionadas a essas dores de estômago. Vamos entender um pouquinho mais a respeito da gente. Gastrite, refluxo, esofagite, gastroenterite, úlcera de estômago, uso de remédios anti-inflamatórios temos por aqui também, pessoal, não só na dor de cabeça. Pedra na vesícula, pancreatite aguda e câncer de estômago. Vamos entender cada uma delas, doutora? Começando pela gastrite. Bom, então todas essas causas, elas geram os mesmos sintomas, né? É um pouquinho... difícil da gente dizer com clareza, isso é uma gastrite, isso é uma esofagite. Elas compartilham dos mesmos sintomas. Mas é importante, por exemplo, a gastrite, ela não é uma doença, ela é um achado de um exame, achado que a gente vê lá na endoscopia, tá? Perfeito. Então, é uma inflamação do estômago. Quando a gente tem uma gastrite aguda, por exemplo, por uma infecção, por um vírus, ela pode dar bastante dor epigástrica, uma dor no estômago de forte intensidade que começa do nada. Tá? O próximo é o refluxo. Então, a doença do refluxo é um diagnóstico diferencial das doenças do esôfago. Tá. Porque eles estão em comunicação, o esôfago está aqui, o estômago está aqui e compartilham dos mesmos sintomas. Mas além da dor em queimação, muitas vezes os pacientes têm também o que a gente chama de regurgitação, que é quando sobe aquela sensação da queimação aqui no esôfago, tá? Mas também pode ter outros sintomas no refluxo, como dificuldade para engolir, entalar e muitas vezes até dor de garganta. Esses Aftas na garganta pode indicar ali como um sintoma de refluxo. E na boca também pode ser um sintoma de refluxo. A esofagite é uma inflamação do esôfago, que ela é vista na endoscopia também. Nós temos vários tipos de esofagite. A esofagite do refluxo por si só já é um tipo de esofagite, mas nós temos também a esofagite eosinofílica, que ela já é um pouco diferente. Explica melhor esse nome estranho pra gente. Então, a esofagite eosinofílica é uma alergia que o nosso esôfago desenvolve a certos alimentos e acaba gerando sintomas. Normalmente não são sintomas de dor no estômago, e sim entalar e ter dificuldade para engolir, tá? O próximo era o uso de medicações, né? Isso. Que são os anti-inflamatórios. Então, nós temos inúmeros remédios que podem dar dor no estômago, né? Isso vai depender da sensibilidade dos pacientes, mas disparadamente, o remédio que é o anti-inflamatório, que o pessoal de casa normalmente costuma usar lá para uma dor de cabeça, uma dor na coluna, dor de garganta, então... Ibuprofeno, diclofenaco, profenide, esse tipo de medicamento afeta diretamente o nosso estômago e dá queimação. Além desses remédios, também o corticoide, remédios para pressão, muitas vezes podem dar esses sintomas. Medicações como antibióticos, podem dar uma sensibilidade maior. Remédios, muitas vezes, que é usado para osteoporose. Por isso que existe também o caminho, por exemplo, de você utilizar um protetor gástrico, certo? Antes da medicação, mas isso você só sabe e o tempo que você pode utilizar indo no médico, não é? Com certeza. O ideal é entender se tem alguma úlcera, alguma outra complicação aí de um anti-inflamatório que tenha que usar um protetor gástrico. A gente não tem que ficar usando sempre um omeprazol, por exemplo, porque vai usar um anti-inflamatório. Não, isso está errado e é por isso que as pessoas ficam usando muitas vezes os prazóis da vida a longo prazo sem indicação. Isso não está correto. E isso pode, inclusive, levar
a, infelizmente, você colocar ou comprometer outros órgãos, não é, doutora? Claro, inclusive deficiências de vitaminas, como a vitamina B12, o ferro, o magnésio, aumentar o risco muitas vezes de ter infecção no intestino, de gerar desbiose intestinal. Vamos falar um pouquinho de úlcera? Porque o que caracteriza uma úlcera? Como que eu diferencio, né, uma gastrite de uma úlcera? Então, uma úlcera é uma lesão vista lá dentro do nosso estômago, que é visto através da endoscopia. Tá. A úlcera normalmente dá um sintoma mais exacerbado de dor. Então, pode ser uma dor forte no estômago e muitas vezes o paciente pode ter sintomas como vômito com sangue, as fezes enegrecidas com um cheiro muito forte, Tá. uma fadiga importante, ficar mais pálido, anemia, e esses são sintomas de alarme que o paciente precisa procurar imediatamente o pronto-socorro, porque tem risco, as complicações da úlcera pode perfurar, pode obstruir o estômago, exigir uma cirurgia, fazer anemia grave, então é uma urgência. Uma gastrite não tratada pode virar uma úlcera em quanto tempo isso pode vir a acontecer ou não necessariamente? Não necessariamente, Tá. mas assim, a gastrite, que é uma inflamação do estômago, por exemplo, vamos usar o exemplo do H. pylori, que é uma bactéria que vive no nosso estômago, que 70% a 80% da população brasileira tem essa infecção por H. pylori. Fale um pouco mais sobre isso, porque tem a ver, pessoal, infelizmente, com os lugares onde a gente se alimenta. Muitas vezes a gente está ali na correria do dia a dia, não presta atenção e isso é uma questão de emergência, né? Com certeza. O H. pylori, ela é uma bactéria que ela vive aí no nosso estômago muitas vezes sem gerar sintomas. E essa presença dessa bactéria, que não deveria estar aí, começa a gerar uma inflamação leve, que é o que a gente chama da gastrite leve. Vai evoluindo para uma gastrite crônica e algumas pessoas podem desenvolver o que a gente chama de úlcera, por causa dessa inflamação. E muitas vezes também pode desenvolver o que a gente chama de gastrite atrófica, tá? Que é uma atrofia, é uma mudança na característica dentro do estômago que gera anemia, principalmente por carência de ferro e vitamina B12. E esse tipo de doença a gente precisa tratar o H. pylori, porque senão a gente pode voltar a ter úlceras, complicações da úlceras e também a gastrite atrófica, quando a gente tem ela presente e não trata o H. pylori, aumenta o risco de ter câncer no estômago. Ter H. pylori é necessariamente um fator de risco para desenvolver câncer? Sim, hoje a gente sabe que o H. pylori é o principal motivo do câncer gástrico. Tá. Então é importante fazer o tratamento do H. pylori. Não é só ir lá fazer o uso do antibiótico. Com o H. pylori a gente precisa usar um antibiótico. Depois a gente precisa avaliar se de fato a gente conseguiu matar essa bactéria. Porque senão usou 14 dias de antibiótico, não deu certo e achou que curou e pode estar aí uma surpresa futura, uma nova úlcera, por exemplo. E a gente só consegue encontrar, detectar o H. pylori via o exame que você comentou pra gente agora, Isso. né? Aqui no endoscopia. Brasil, sim, né? A endoscopia e tem que fazer biópsia nesse estômago para mandar para análise para ver se a gente tem esse H. pylori ou não. Fora do país, nós temos já um exame que se chama teste respiratório, que é um exame que ele é não invasivo. Olha que bacana. É um exame de sopro que a gente consegue avaliar se o H. pylori é positivo ou não. Esse exame provavelmente já vai começar a chegar no Brasil em breve. Quais são os desafios? O substrato que é usado nesse tipo de exame, Tá. que é um desafio que não é aprovado pela Anvisa. Pela nossa Anvisa. Então, se aprovarem, é um exame que vai facilitar a vida, porque é um exame que o paciente pode chegar no consultório e dizer, olha, eu tô com dor no estômago, vamos fazer o teste agora e já descobrir se tem H. pylori. Olha que bacana, gente. Temos aí ele em curso, essa avaliação já em curso na Anvisa, de repente para ter ele num futuro não muito distante. Sim. Essa é a esperança que a doutora Rafaela trouxe pra gente. Que bacana saber disso. É muito importante, porque é um exame que não dói, não precisa ficar tirando sangue, não precisa sedar o paciente. Exato. O custo também se torna completamente diferente. Só contando um bastidor, antes da gente iniciar a entrevista, né, comentando aqui no nosso intervalo, eu estava falando para a doutora, né, já fiz na minha vida 2 endoscopias e nessas 2 endoscopias não fizeram a tal da biópsia e ela falou, esse protocolo não é bom,
né, é importante que se faça biópsia sempre, porque só assim você detecta. Mas no meu caso disseram, não vi necessidade e segue a vida. Mas devo fazer, devo voltar e já vou marcar. Com certeza, é importante. Vamos então tirar dúvidas da nossa audiência. Pergunta na tela. Então vamos lá, Sueli Raboni do Paraná. Sueli, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde para você também. Sempre que janto me dá refluxo, por que isso acontece? Adorei sua pergunta, Sueli. Vamos lá entender com a doutora. Bom, então em primeiro lugar, a Sueli precisa entender a quantidade do alimento que ela está ingerindo. Tá. Então, se ela faz um prato cheio de comida, provavelmente vai dar mais refluxo. Por quê? Quando a gente come, esse alimento vai chegar no nosso estômago, o nosso estômago tem um tamanho. Quando vai chegar o alimento, ele vai ter que distender para acomodar esse alimento, para fazer toda a trituração, para poder fazer a passagem desse alimento lá para o intestino delgado. Se a gente come demais, vai distender mais ainda e vai favorecer o refluxo, retornar o ácido do estômago para o esôfago. Tá. Não só isso, não pode tomar líquidos quando come, vai distender mais ainda esse estômago. E outra coisa, tem que ver qual a velocidade dessa mastigação. Às vezes as pessoas ficam aí no celular e comendo, não sabem nem o que estão comendo, não prestam atenção na mastigação e é isso que vai ajudar a ter refluxo. Então as pessoas precisam aprender que para ter uma digestão saudável é preciso começar pela boca, mastigar os alimentos de forma correta, não falar tanto quando come, não ingerir líquidos quando está comendo, esperar uns 20, 30 minutos e também evitar de comidas em grandes quantidades. Além da quantidade, vou aproveitar essa pergunta aqui da Sueli que eu adorei e eu queria entender qual é o tempo que a gente tem para comer antes de dormir, esse tempo entre o jantar e a hora que a gente vai se deitar de fato e quais são os alimentos que a gente precisa evitar à noite. Bom, então assim, antes de dormir é recomendado que a gente jante 3 horas antes de dormir. Antes, perfeito. Para não ficar refluindo Vai anotando, Sueli. tanto o ácido do estômago para o esôfago. Tá. E mesmo se você comeu essas 3 horas antes, é importante não deitar logo em seguida que comeu, por exemplo, deitar para ver uma TV. Tá. Não. Fique mais sentado, pelo menos 1 hora, 1h30. Em relação aos alimentos, não existe uma receita específica. A gente sabe que tem alguns alimentos que sim pioram tanto a dor no estômago, como o intestino, como o esôfago, dando refluxo, como bebida de álcool, bebida gaseificada, então aí uma Coca-Cola, por mais que seja zero, ela também vai incomodar. Refrigerantezinho. Isso, refrigerante, água com gás. Comidas muito gordurosas, frituras, condimentados. Tem muita... De onde eu venho, pelo menos, assim, lá no Rio Grande do Sul, o pessoal gosta muito de comer salame, presunto, mortadela. Então, embutidos. Isso também, os embutidos incomodam muito o nosso estômago, ajudando a ter gastrite. Sal, muito sal na alimentação não é legal para o estômago. O que é importante à noite é fazer uma alimentação mais leve, ter um prato colorido, comer verduras, legumes, salada, uma proteína e um pouquinho de carboidrato. Isso tudo o nosso estômago vai tolerar. Perfeito. Gente, Sueli, muito obrigada, viu, por tirar a sua dúvida e enriquecer demais aqui o nosso bate-papo. Queria falar um pouquinho sobre a gastrite nervosa. De que forma que as nossas emoções, pessoal, como a gente lida ali com os nossos acontecimentos, interfere também no nosso estômago. Bom, eu gostaria de ensinar uma coisa, que isso é muito importante. Gastrite nervosa, ela é um termo que a população usa, mas a gente precisa ensinar que o nome correto disso é dispepsia funcional. Dispepsia funcional. Isso. E por quê? Porque quando a gente fala em gastrite, gastrite é um achado de exame. Então, toda endoscopia que a pessoa vai lá e vai fazer, vai dar gastrite. Aí vem apavorada achando que está com um problema. Não. Então, é importante ensinar esse termo. Eu sempre procuro falar isso para os pacientes. Tá. A dispepsia funcional, ela é quando? Quando eu tenho dor ou desconforto aqui na região do estômago, pelo menos há 3 meses, e esses sintomas ter começado há 6 meses. E o que é o engraçado? Que o paciente chega lá no consultório e diz, mas eu tenho sintoma e os meus exames são todos normais. É isso a dispepsia funcional. Ele faz uma endoscopia, não tem bactéria, não tem alteração no estômago e tem os sintomas. Isso sofre.
sofre, afeta na qualidade de vida. Isso não é loucura, não é frescura. Isso é uma doença que existe e afeta muito a qualidade de vida das pessoas. Olha que bacana, gente, esse alerta aqui da doutora e a gente entender. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então vamos lá, queremos saber a verdade, foi isso que a gente pediu e aqui nós temos. Quando você sente dor de estômago, o que você faz? 56% alternativa mais votada. Acredita que é nervoso e não faz nada. 33% vai lá, toma um antiácido, resolve o problema e segue o dia. 9% muda a alimentação por alguns dias e 2% apenas procura um médico bastante parecido com o resultado do nosso bloco anterior de dor de cabeça. Te surpreendeu, doutora? Queria que você falasse um pouquinho a respeito da sua avaliação. Não surpreendeu. Não surpreendeu. As pessoas estão bem informadas hoje em dia. Eu acho que tem meios que as pessoas se informam. Claro, tem que cuidar, porque nem tudo que está na internet é real. Exatamente. É necessário procurar um médico. Mas sim, eles já chegam e dizem, eu estou mais nervosa, eu já sinto aquela dor no estômago. Isso tudo é normal, não precisa se assustar. É importante que a pessoa entenda que tem tratamento para isso, que não precisa ficar sofrendo uma vida toda com esses sintomas, se a gente pode resolver. E às vezes resolve com orientações, conversando com o paciente. Se o paciente tem muitas questões psicológicas envolvidas, mandar para uma terapia, para a psicóloga avaliar. Fazer yoga, meditação, alguns exercícios de respiração na própria casa o paciente pode fazer para melhorar, para diminuir esses sintomas. Ao invés, é claro, de você ir lá e recorrer, fazer o curto caminho que pode vir a ser mais longo lá na frente. Isso. E é importante, claro, mudar a alimentação, porque muitas vezes é erro alimentar, é o sedentarismo, aí associado ao estresse, à ansiedade que está dando essa dor no estômago. Um grande aliado, só para finalizar aqui o nosso bate-papo, da nossa alimentação para o estômago, algo que a gente deva investir a cada dia que vai melhorar demais essas dores para quem sofre. Bom, eu sempre digo que é importante ter um equilíbrio na vida. Nem tudo em excesso é bom e nem tirar tudo do paciente também é o ideal. Tá. É importante que a pessoa tenha uma boa alimentação, uma alimentação saudável, um prato colorido, coma devagar, pratique atividade física, mantenha o peso, porque hoje a obesidade é uma doença e ela afeta diretamente no estômago, na motricidade, na contração intestinal. E também praticar atividade física, que diminui o estresse, diminui essa ansiedade e a pessoa vai ter uma qualidade de vida melhor. E isso tudo evita da gente ter câncer, principalmente. Exatamente. Doutora, eu gostaria demais de agradecer esse bate-papo. Espero que você tenha anotado aí todas as dicas. Caso você não tenha, este programa já estará disponível no YouTube. Combinado? Para quem gostou, quer conhecer um pouquinho mais a respeito do trabalho da doutora Rafaela da Soler, gastroenterologista, ela deixa à sua disposição o WhatsApp. 0 operadora 11 917 21 67 21. Deixa também o Instagram, @Rafaela da Soler, dessa forma aqui como está aparecendo aqui no nosso vídeo. E também deixa à sua disposição o endereço da clínica onde ela atende, Clínica RM Saúde Digestiva, na Alameda Franca, número 1050. Desejo a você um excelente restinho de tarde, tenha um final de semana incrível, aproveite para descansar e segunda-feira a gente volta a se encontrar neste mesmo horário, 16 horas. Até segunda, pessoal. Bom fim de semana.